we're thankful to be gathering together in the presence of the Lord. Nós damos graças de estarmos reunidos juntos aqui na presença do Senhor. It's encouraging to our hearts to see so many dear brethren gathered. É encorajador aos nossos corações vermos tantos irmãos queridos juntos aqui. Because we know today is a holiday. Porque nós sabemos que hoje é um feriado. You had many choices of things to do. Vocês têm várias opções de coisas para fazer. And it is truly honoring unto the Lord when you make a choice to gather with the brothers and sisters. E é realmente honroso diante do Senhor quando vocês fazem a escolha de estarem aqui com os irmãos e irmãs. And as we honor Him, we look unto Him to truly bless and honor us this day. E à medida que honramos a Ele, nós esperamos diante dele que nos abençoe verdadeiramente nessa manhã. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we do rejoice to be in Thy presence. Senhor, nós nos regozijamos de estarmos na Tua presença. Lord, we thank You that we gather in the presence of our Lord Jesus Christ. Senhor, nós te agradecemos porque nos reunimos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. And we're thankful that in Him He has made every provision for this time. Nós damos graças que em Cristo Tu fizeste todas as provisões para este tempo. Lord, we present ourselves unto You for speaking, for translating, for hearing. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para falar, para traduzir, para escutar. That all that You desire to accomplish today would be done. Que todo desejo do seu coração seja feito nessa manhã. We thank You for the enabling power of Thy Holy Spirit. Nós te agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo que nos capacita. And we pray the Holy Spirit would have a freedom within our hearts to truly work this word of life. E oramos para que o Espírito Santo tenha essa liberdade nos nossos corações para trabalhar essa palavra de vida. Lord, we thank You too that we gather in Thy precious name. Nós te agradecemos porque nos reunimos no Teu nome precioso. Declaring together that Jesus Christ is Lord. Declarando juntos que Jesus Cristo é o Senhor. We pray in Thy precious name. Amen. Nós oramos no Teu precioso nome. Amém. As we're here today, I'd like for us to first turn together to 2 Peter. Eu gostaria de primeiro abrirmos em 2 Pedro. We want to use some verses in 2 Peter to give us the burden and the heart for our time together. Vamos usar esses versículos em 2 Pedro para colocar um encargo no nosso coração durante essa manhã. If we look at 2 Peter chapter 3. Vamos olhar 2 Pedro capítulo 3. 2 Peter chapter 3 starting at verse 10. 2 Pedro capítulo 3 começando no versículo 10. And we know that 2 Peter is the last letter that Peter wrote. Nós sabemos que 2 Pedro é a última carta que Pedro escreveu. He knew that his death was very imminent. A gente sabia que a morte dele aqui estava muito iminente. And he had this burden upon his heart to share with those that were close with him. E ele tinha esse encargo no seu coração de compartilhar essas coisas com aqueles que estavam com ele. We know when it's the last time that you're going to see somebody, you don't waste words. Você sabe que se você sabe que são os últimos momentos que você vai estar com alguém, você não desperdiça palavras. Every word is very precious. Cada palavra é muito preciosa. Every word is coming from his heart. Cada palavra está vindo do seu coração. And he's pouring out his heart and his burden for these dear ones. E ele está então derramando o seu coração e seu encargo para com esses queridos. And this word has carried through the centuries to us today. E essas palavras continuaram através dos séculos até nós hoje. So we do look to the Lord to really bless this word. Então nós realmente olhamos para que o Senhor realmente abençoe essas palavras. 2 Peter chapter 3 verse 10. 2 Pedro capítulo 3 versículo 10. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar. The elements will be destroyed with intense heat. The earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat? But according to His promise, we are looking for a new heavens and new earth, in which righteousness dwells. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados.
Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. As we see Peter writing this dear letter, Quando nós vemos Pedro escrevendo essa carta, we see Peter is talking about much that will occur during the end days. Pedro está falando de muitas coisas que ocorrerão nesses últimos dias. There's many spectacular events that will occur. Muitos eventos espetaculares que vão acontecer. But Peter's real heart is not upon the events that will be occurring. Mas o coração de Pedro não estava nesses eventos que estarão acontecendo. Even though it's important that we know the events that will take place. Ainda que seja importante que conheçamos os eventos que vão estar acontecendo. What is really upon Peter's heart in this letter? O que está realmente no coração de Pedro nessa carta? If we look at the last part of verse 11, Se nós olharmos para a última parte do versículo 11, Peter presents a question. Pedro faz aqui uma pergunta. What sort of people ought we to be in holy conduct and godliness? Que tipo de pessoas devemos ser na nossa conduta de piedade e santidade? His real burden is upon our spiritual character and our spiritual walk. Seu verdadeiro encargo está sobre o nosso caráter espiritual, nossa caminhada espiritual. That character of godliness. Aquele caráter de Deus. That walk of having a holy walk. Aquele caminhar santo. That testimony unto the Lord. Aquele testemunho diante do Senhor. And why is Peter conveying this burden to the brethren? E por que Pedro está colocando este encargo para os irmãos? Because as his character and his nature is formed amongst the people of God. Porque assim como seu caráter e sua natureza foi formada diante do povo de Deus. What will be the result of this? Qual será o resultado disso? This will be the factor that hastens the coming of the Lord. É este fato que irá apressar a vinda do Senhor. As his character is lived out amongst his people. À medida que seu caráter está presente no meio do seu povo. As we in these days are a people of holy conduct and godliness. Se nós nesses dias somos aqueles de conduta piedosa e santa. This is the presence of his life within us. É a presença da sua vida dentro de nós. This is what is hastening the coming of the Lord. E é isso que apressa a vinda do Senhor. So often we cry Maranatha. Muitas vezes nós clamamos Maranata. So often we cry for the Lord to come. Quão frequentemente nós clamamos para que o Senhor venha. But are we cooperating with the Holy Spirit in this day? Mas será que nós estamos cooperando com o Santo Espírito nesses dias? The Holy Spirit is doing a work among the people of God. O Espírito Santo está fazendo uma obra no meio do povo de Deus. That our lives would be that testimony of Jesus. Para que nossas vidas sejam esse testemunho de Jesus. Not only individually, but our lives together. Não apenas individualmente, mas as nossas vidas juntas, coletivamente. That upon this earth in these last days there would be a people that would show forth the life and character of Christ. E sobre essa terra nos últimos dias haverá um povo que estará demonstrando a vida e o caráter de Cristo. And this is what is Peter's true burden. E esse é o verdadeiro encargo de Pedro. That we would be ones of holy conduct. Que nós sejamos aqueles de conduta santa. What is holy conduct? O que é uma conduta santa? Can any of us be holy? Será que qualquer um de nós podemos ser santos? Oh, brethren, in ourselves there's no holiness. Oh, irmãos, em nós mesmos não há nenhuma santidade. But we're thankful that so great of salvation we have the Holy One living within us. Mas nós agradecemos que pela a salvação nós temos aquele que é santo habitando em nós. And as we allow the Holy One to live within us, E à medida que deixamos que o santo viva em nós, He will do that work of setting us apart unto Him. Ele fará esta obra de nos separarmos para Ele. Separating us from the things of ourselves and the things of this world. De nos separar daquelas coisas de nós mesmos e das coisas do mundo. And bringing us into a fuller experience of His life. E nos trazendo para uma experiência mais completa na sua vida. As we have this, again, the call to live a godly life. E à medida então que temos esse chamado de vivermos essa vida santa. This is just a life that's devoted to God. Essa vida é uma vida devotada para Deus. It's a life of daily consecration unto Him. É uma vida de
consagração diária diante dele. Again, every day of saying no to ourselves and yes to Him. É cada dia estar negando a si mesmo e dizendo sim para ele. That the very godly life that we have within us could be expressed in our daily lives. De forma que a própria vida de Deus que temos em nós possa ser expressa na nossa vida diária. We're so thankful for Peter as he shares his heart and his burden. Nós somos muito gratos a Pedro à medida que ele compartilha o seu coração, o seu encargo. But tragically, brothers and sisters, Mas tragicamente, irmãos e irmãs, we also know what will be another characteristic of the end days. nós também sabemos qual será uma outra característica dos dias do fim. As much has been shared with the people of God, Muito tem sido compartilhado para os filhos de Deus. what do our lives look like? Mas como será que nossa vida está realmente parecendo? Paul writes in 2 Timothy Paulo escreve em 2 Timóteo that one of the characteristics in these end days que uma das características nesses últimos dias will that there will be a people who are holding to an outward form of godliness, but denying the very power and life within. é que haverá um povo que estará expressando externamente essa vida de Deus, mas que internamente vai estar negando essa vida. Ones that are going through much of the outward motion. Muitos que estarão sendo levados por muito desse mover externo. Ones who even know the right words to say. Aqueles que até mesmo sabem as palavras corretas para dizer. Ones who know how to look good in front of brothers and sisters. Aqueles que sabem aparentar que estão bem diante dos irmãos e irmãs. They're holding to this outward form of Que godliness. estão se apegando a essa forma externa de santidade. But what's missing within their life is the reality of Jesus Christ as Lord within them. Mas o que está faltando nas suas vidas é a realidade de Jesus Cristo dentro delas. And this, our Lord is always looking for His life manifest in the people of God. E o nosso Senhor está sempre olhando para a sua vida manifesta no povo de Deus. And we're very thankful to the Lord as we look through Scripture. We can see many examples of this. Nós somos muito gratos ao Senhor porque quando olhamos para as Escrituras podemos ver muitos exemplos como este. And as we're thinking of the Lord's second coming, E à medida que pensamos na segunda volta do Senhor, I thought it would be good for us this morning if we could look at His first coming. eu achei que fosse bom para nós essa manhã olharmos para a sua primeira vinda. Because as we look back at the Lord's first coming, Porque quando nós olhamos de volta para a primeira vinda do Senhor, we see a people there. nós vemos ali um povo. Many were doing many outward things, Muitos estavam fazendo coisas externas, but there were the few. mas eram a minoria. There were the small. Eram a minoria. There were the insignificant ones Eram aquele número insignificante. who had a life of godliness and had a walk of holy conduct. Que tinha aquela vida de... They had a life of godliness. The least that had life. Yes. majority. The small ones had the life. Então eram aqueles poucos que realmente tinham essa vida de Cristo dentro deles. While the majority was doing all of so much outward actions, Enquanto a maioria estava realmente dessa forma de apenas expressar externamente, there were these few small ones that were holding to the very life of God. existiam aqueles poucos que estavam realmente se apegando à verdadeira vida de Deus And allowing it to govern their e lives. permitindo que ela governasse as suas vidas. Let's look back at Luke chapter 1. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 1. As we see in Luke chapter 1, À medida que olhamos em Lucas capítulo 1, as we have these beautiful verses, temos esses versículos maravilhosos. we see that in these chapters there were a few there that were preparing the way of the Lord. Nós vemos aqui nesses capítulos que existiam poucos que estavam realmente preparando a vinda do Senhor. As we look and as we open up this gospel, À medida que nós abrimos esse evangelho, we see many outward activities. nós vemos muitas atividades externas. At this time, the temple was flourishing. Nessa época, então, o templo estava realmente estava desabrochando o templo. And as the temple was flourishing, we see that Herod had rebuilt this temple. Com aquela popularidade então do templo, nós vemos que Herodes reconstruiu o templo. In fact, it's not referred to the Lord's temple, it's referred to as Herod's temple. Mas de fato não é se referido como templo do Senhor, é referido como templo de Herodes. And it was a beautiful temple. E era um templo muito lindo. It was actually more magnificent than Solomon's temple. Era até mais
esplendoroso do que o templo de Salomão. But there was something that was missing there. Mas havia algo que estava faltando ali. What does the Lord desire to be in His temple? Qual que é o desejo do Senhor para estar no seu templo? How does the Lord show forth His acceptance of His people? Como é que o Senhor demonstra a aceitação do seu povo? In the Lord's temple, the glory is dwelling there. No templo do Senhor, a sua glória habita ali. In Herod's temple, there was no glory. No templo de Herodes não havia glória. There was a lot of beauty, Existia muita beleza, a lot of outward beauty, muita beleza exterior, but the glory of God was not there. mas a glória de Deus não estava ali. And brothers and sisters, if we look around today, Irmãos e irmãs, à medida que olhamos ao nosso redor hoje, we can see many beautiful things going on in the name of the Lord. nós também vemos muitas coisas maravilhosas acontecendo em nome do Senhor. Outwardly, things can look very beautiful. Coisas exteriores que aparentam ser muito bonitas. We can have beautiful words, Podemos ter palavras maravilhosas, beautiful songs, canções bonitas, maravilhosas, beautiful times together. tempos muito bonitos juntos, So much of the outward. tanta coisa externa. But is God satisfied and is His glory dwelling there? Mas será que Deus está satisfeito e a sua glória está habitando ali? With this temple that Herod had rebuilt, Este templo que Herodes havia they were going reconstruído, through all of the outward ceremonial sacrifices. eles estavam fazendo todos aqueles rituais, aquelas cerimônias externas, exteriores. But we know how Judaism had formalized. Mas a gente sabe como o judaísmo havia sido regularizado, formalizado. And they had all of the Pharisees and Sadducees. E havia todos aqueles fariseus e saduceus. There was much knowledge of the Lord, Havia muito conhecimento do Senhor, but there was very little of knowing the Lord. mas havia pouco realmente conhecer o Senhor. And again, as we look at our day, Mas de novo, quando olhamos para os nossos dias, we can have much knowledge about the Lord. nós podemos ter muito conhecimento acerca do Senhor. Many books are written these days, Muitos livros são escritos nesses and dias. they can be helpful. E eles podem ser de ajuda, But what is the Lord looking for? mas o que é que o Senhor está procurando? Is He more concerned about our knowledge about Him, Será que Ele está mais preocupado com o nosso conhecimento or sobre is He Ele? concerned about our knowing Him? Ou será que Ele está preocupado sobre conhecermos a Ele? Having that intimate personal relationship with Him. Temos esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. But as tragic as we look at the introduction to the Gospel of Luke, Mas é trágico quando olhamos para a introdução ao Evangelho de Lucas, that we see these ones there holding to this outward form of godliness, quando vemos aqueles que estavam se apegando a esta forma externa de santidade, but they were denying the very life of it. mas estavam negando a própria vida. This whole religious system was degenerated and debased. Todo esse sistema religioso havia se degenerado na sua base. And we know that the Lord had not spoken for 400 years. E nós sabemos que o Senhor não falou durante 400 anos. But praise God, even though He had not spoken, Mas mesmo que Ele não tivesse falado, He was still doing a work. Ele ainda estava fazendo a sua obra. There was a small remnant there. Existia um pequeno remanescente ali. These ones that in the midst of all of the decay and outward destruction that was there, Aqueles que, em meio de toda aquela decadência e destruição que estava acontecendo, externa, there were ones who knew the reality of the life of God. existiam aqueles que conheciam a realidade da vida de Deus. We see in Elizabeth and a Zacharias. Nós vemos aqui Isabel e Zacarias. We see a Mary and a Joseph. Vemos Maria e José. We see shepherds out in the field. Vemos aqueles pastores ali nos campos. We see a Simeon and an Anna. Vemos Simeão e And Ananias. thank the Lord, there were others that were looking for Ana, desculpa. the consolation of Israel. E havia aqueles também que estavam olhando para a consolação de Israel. But who were these ones? Mas quem eram aqueles? And how can they speak to us today? E como será que eles podem falar a nós hoje? To us, as we look at them today, they're all famous people. Para nós, se olharmos para eles hoje, realmente são pessoas famosas, But in the days they were living in, they were totally unknown. mas naqueles dias que eles estavam vivendo, eles eram totalmente desconhecidos, Very insignificant. totalmente insignificantes. But they had one great characteristic. Mas eles tinham uma grande característica. They loved the Lord, Eles amavam o Senhor and their lives were constrained by that love. e suas vidas eram constrangidas por esse amor. They were not living for themselves. Eles não estavam vivendo para si mesmos. They were living for His heart and His desire. Eles estavam vivendo para o seu coração e para o seu
desejo. So we want to look at these different ones Então queremos olhar para esses aqui que and são diferentes see how they can help us today. e vemos como que eles podem nos ajudar hoje. Now we're not going to be able to look at them completely. Nós não vamos conseguir olhar para todos eles de forma completa, We'd be spending all day just talking. senão nós ficaríamos aqui todo dia, But o we dia want to inteiro look apenas at falando. some key points within their Mas lives. vamos olhar para alguns pontos chaves dentro das suas vidas. And I trust that the Holy Spirit will encourage you to go back and to read these chapters and to consider these ones more. Eu confio que o Santo Espírito irá encorajar vocês a voltar para essas passagens e considerar mais ainda depois. Even though each one of these had some unique characteristics, Ainda que cada um desses tinha características únicas, exclusivas. we also see that there was some common characteristics amongst them. Mas também vemos que existiam aquelas características que eram comuns entre eles. As we are introduced to each one of them, À medida que somos apresentados a cada um deles, we see that they were faithful in their daily life. nós vemos que eles eram fiéis na sua vida diária. They were going through their daily lives, Estavam atravessando por sua vida diária, being faithful to the Lord. sendo fiéis ao Senhor. We see Elizabeth and Zacharias. Nós vemos Isabel e Zacarias. We see Mary in her home. Nós vemos Maria e seu lar. The shepherds are out in the field. Os pastores ali no campo. Simeon and Anna, they're in that temple. Simeão e Ana ali naquele templo. They were going on in their daily life. Eles estavam continuando com suas vidas diárias. But praise the Lord, the activity of daily life did not hinder them from hearing the Lord. Mas graças a Deus que a atividade rotineira da vida diária não impediu que eles estivessem diante do Senhor. Now we go through daily life every day. Nós passamos pela vida cotidiana todos os dias. But sometimes the activities of our daily life can so distract us Mas algumas vezes essas atividades rotineiras da nossa vida podem nos distrair, that we don't have that ear to hear what the Spirit says. de modo que não temos o ouvido para ouvir o que o Espírito diz. But we're so thankful that as these ones were faithful in their daily lives, Mas nós somos tão gratos que à medida que esses eram fiéis na sua vida cotidiana, faithful in their homes, fiéis dentro de seus lares, faithful in their work, fiéis na sua obra, faithful in their service in the house of God, fiéis no serviço à casa de Deus, they heard the voice of God and were obedient. eles ouviram a voz de Deus e foram obedientes. And also as we look at these ones, E à medida que olhamos para estes, we see a second characteristic, nós vemos uma segunda característica, that these ones were not doing anything special, que esses não estavam fazendo nada de especial, but they were faithful right where they were. mas eles eram fiéis bem aonde eles estavam. Brothers and sisters, the Lord has each one of us right where He wants us. Irmãos e irmãs, o Senhor tem cada um de nós bem onde Ele quer que estejamos. And when He speaks to us, E quando Ele fala conosco, He's calling us to be faithful right where we are. Ele está nos chamando para sermos fiéis aonde estamos, onde estivermos. Sometimes we think, if I could change my circumstances, Às vezes nós pensamos, se eu pudesse pelo menos mudar as minhas circunstâncias, I could be a better Christian. eu seria um cristão melhor. Oh, if I could go somewhere and be a missionary, Se eu pudesse ir para algum lugar e ser um missionário, I could be a better Christian. eu poderia ser um cristão melhor. Oh, the Lord knows right where we are. Mas o Senhor sabe exatamente onde nós estamos. And as we are faithful right where we are with what He puts in our E hands, se formos fiéis bem onde nós estamos e com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, He meets us in a wonderful way. Ele nos encontra de forma maravilhosa. He meets us in our schools. Ele nos encontra ali nas nossas He escolas. meets us in our homes. He meets us in work. Ele nos encontra nos nossos lares, no nosso trabalho. He's looking for that special faithfulness. Ele está olhando para essa fidelidade especial. It's not doing something special, Não é fazer algo especial, but it's responding in a special way to Him. mas é responder de forma especial para Ele. And finally, as we look at these different ones, E assim, finalmente, à medida que olhamos para esses que são diferentes, we will see that as the Lord looked upon these ones' lives, nós vamos ver que à medida que o Senhor está considerando sobre a vida desses aqui, He didn't pick these ones randomly. Ele não escolheu estes de forma aleatória. It wasn't like there was a lottery. Não foi como uma loteria. And the
Lord just picked a name out of a hat. E o Senhor simplesmente tirou ali um nome do chapéu. No, as we look at each one of these, Mas à medida que olhamos para cada um destes, we see that each one of them had a history with the Lord. nós vemos que cada um deles teve uma história com o Senhor. They knew the Lord. Eles conheciam o Senhor. We can see in their prayers. Nós podemos ver nas suas orações. We can see in their worship. Nós podemos ver no seu louvor. Even though, like a Mary who was very young, Mesmo a Maria, que era muito jovem, she had a history and she knew the Lord. ela tinha uma história e ela conhecia o Senhor. These ones, as we said, they were constrained by the love of the Lord. Esses que, como nós dizemos, eram constrangidos pelo amor do Senhor. And they were devoted to Him. E eles eram devotados a Ele. And out of this devotion came forth lives of holy conduct and E godliness. dessa devoção, então, surgiram vidas de santo procedimento e conduta. And these were ones that hastened the coming of the Lord the first time. E são esses que, então, apressaram a vinda do Senhor na primeira vez. And it's this same characteristic that will hasten the Lord's second coming. E vai ser a mesma característica que estará apressando a segunda vinda do Senhor. So let's look at Zacharias. Então- Let's look at Zacharias and Elizabeth first. Vamos primeiro considerar sobre Zacarias e Isabel. As we look at Luke chapter 1, Lucas capítulo 1. we'll just read a few verses here to introduce this couple. Vamos ler apenas alguns versículos aqui para apresentar esse casal. We'll read verses in chapter 1, verses 5 through 7. Vamos ler no capítulo 1 a partir do versículo 5 até o versículo 7. It says, in the days of Herod, king of Judea, there was a certain priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. And they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. What a precious testimony of this couple. Que testemunho precioso desse casal. As we see in verse 6, how they were righteous and walking blamelessly. Quando vemos no versículo 6 como eles viviam irrepreensivelmente nos seus preceitos e What a mandamentos. precious testimony of a life with the Lord. Que testemunho precioso de vida diante do Senhor. And we see in these ones that they had this hidden life with the Lord. Então vemos nesses aqui que eles tinham essa vida escondida com o Senhor. And we see how in their old age they had many years of faithfulness. E vemos que nessa época eles já tinham tido muitos anos de fidelidade. They had many years of establishing this relationship with the Lord. Haviam tido muitos anos estabelecendo este relacionamento com o Senhor. And we see how they knew the Lord. We can tell from prayers, from testimonies, and from as way Zacharias prophesied, he knew the Lord. Podemos ver como eles conheciam o Senhor através das suas orações, testemunhos, da forma como Zacarias profetizou. Nós podemos ver como eles realmente conheciam o Senhor. And this dear, faithful couple, they were not distracted by the things of the world. E esse casal querido e fiel, eles não eram distraídos pelas coisas do mundo. And they weren't even distracted by the religious system. Não eram nem mesmo distraídos pelo sistema religioso. But they were faithful right where God had them. Mas eram fiéis ali bem onde Deus os tinha. To me, Elizabeth has a wonderful testimony. Para mim, Isabel tem um testemunho maravilhoso. Because even though it doesn't specifically talk about their home, Porque mesmo que não fala especificamente sobre o lar deles, they must have had a wonderful testimony within their neighborhood. eles deviam ter um testemunho maravilhoso na sua vizinhança. Because we know, as it said, this couple didn't have any children. Porque como nós sabemos, aqui diz que esse casal não tinha filhos. But later on, when they have John the Baptist, Mas mais tarde, quando eles tiveram João Batista, it says how all the neighbors rejoiced with them. diz como todos os vizinhos se regozijaram com eles. How everyone joined in and celebrated with them. Como todos ali se juntaram e celebraram ali com They had a eles. good testimony right where they lived. Eles tinham um bom testemunho bem ali onde eles viviam. How this puts a call upon each of our lives. Como que isso coloca um chamamento na vida de cada um Right de where we're nós. living.
bem onde nós estamos vivendo. What is our testimony? Qual que é o nosso testemunho? The Lord wants us to show forth the love of Christ right where He has us living. O Senhor quer que nós expressamos o amor de Cristo bem onde estamos vivendo. And sometimes that can be really difficult. E às vezes isso pode ser muito difícil. It's much easier to love somebody on the other side of town. É muito mais fácil você amar alguém que está lá do outro lado da cidade. But to love that neighbor who plays their music too loud, Mas você amar aquele vizinho que toca aquela música tão alto, love that neighbor that's always pestering you. amar aquele vizinho que está sempre te chateando, Oh, would that we could win them over. será que nós podemos conquistá-los? Because we see it's not something that we can do in ourselves. Porque nós vemos que não é algo que possamos fazer em nós mesmos. We might have a little patience, A gente pode até ter um pouco de paciência, but that patience runs out pretty quick. mas essa paciência se esgota muito rápido. But would that we allow the love of the Lord to come forth from our E homes, será que nós vamos permitir que o amor do Senhor seja expresso nos nossos lares? and that each of our homes would be as a Martha and a Mary, would be a Bethany, a place of refreshing in these dark E days. que cada um dos nossos lares seja como aquele de Marta e Maria, um lar de refrigério nesses dias. Now, as we look at the life of Elizabeth, E à medida que olhamos para a vida de Isabel, it says here how she was old and didn't have any children. e diz aqui como ela era já idosa e não tinha filhos. Now, how was this looked upon within the Jewish society? E como será que isso era visto pela sociedade judaica? Well, one of the ways that the Lord showed forth His approval and blessing in the Old Testament Uma das maneiras que o Senhor demonstrava a sua bênção e sua aprovação no Velho Testamento was by blessing the family with children. era abençoando a família com filhos. God showed in the Old Testament there was many ways He showed His approval and His blessing. No Velho Testamento existiam várias maneiras em que Deus mostrava a sua aprovação, a sua bênção. And one of the ways He did that was by blessing a family with E children. uma das maneiras que ele fazia isso era abençoar aquela família com filhos. Now the Lord must have been very satisfied, and He showed forth an approval to Elizabeth and Zacharias. He was very, the Lord, He was very satisfied with their lives. So, And then He gave him a child. not yet. Let me Assim, apesar disso, aqui o Senhor devia estar muito satisfeito com a vida de Isabel e Zacarias. because it testifies here how they lived lives of righteousness and walking blamelessly. Porque é testificado aqui como eles viviam irrepreensivelmente. So why didn't they have any children? Então por que será que eles não tinham filhos? To me, this is a lesson that each one of us needs to be learning in this hour. Para mim essa é uma lição que cada um tem que aprender nesse momento. Because Elizabeth had to go through life living by being misunderstood. Porque Isabel teve que passar pela sua vida vivendo de forma sem ser compreendida. The suffering of being misunderstood. O sofrimento não havia sido compreendido. Because if the Lord really approved of her, Porque era de se esperar que o Senhor realmente estivesse aprovando ela, she would have had children. ela devia ter filhos. But she was having to be misunderstood. Mas ela estava sendo incompreendida aqui. And we know how, even later on when she found out that she was pregnant, E nós sabemos que mesmo mais tarde, quando ela descobriu que estava grávida, how she testifies of how the Lord has taken away her disgrace. e como ela dá testemunho de como o Senhor removeu a sua desgraça. We know it must have been difficult for her. Nós sabemos que deve ter sido algo difícil para ela. Because people are people. Porque pessoas são pessoas. People whisper. As pessoas cochicham. People talk behind their back. As pessoas falam pelas costas. Oh, look at that couple. Ah, olha aquele casal. Oh, they look so righteous. Oh, eles aparentam ser tão Oh, they look so certinhos, holy. tão santos. They have no children. Mas eles não têm filhos. Oh, there must be some hidden sin. Ah, deve ter algum pecado escondido ali. God's punishing them. Deus está castigando eles. But they did not allow the fact of being misunderstood to keep them from serving the Lord. Mas eles não deixaram o fato de não serem compreendidos, de fazer com que eles não servissem ao Senhor. Brothers and sisters, in the days we're living in, if we want to continue serving the Lord, Irmãos e irmãs, nos dias que estamos vivendo, se queremos continuar servindo ao Senhor, we will find ourselves being misunderstood. nós vamos muitas vezes ser
incompreendidos. And not just misunderstood by the world, E não apenas incompreendidos pelo mundo, but misunderstood by other believers. mas incompreendidos por outros irmãos. And when we face that challenge of being misunderstood, E quando nós enfrentamos esse desafio de sermos incompreendidos, do we compromise? será que nós continuamos com compromisso? Do we seek the approval of man more than the approval of God? Será que nós vamos estar procurando mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus? It's a great test of being misunderstood. É um grande teste esse de ser incompreendido. Mary had to go through this. Maria teve que passar por isso também. Anna had to go through this in the temple. Ana também teve que passar por isso no templo. But they thank the Lord within Elizabeth's life. Mas graças a Deus que nessa vida de Isabel, Even though it didn't appear that God was answering their prayers, mesmo que não aparentasse que Deus estava respondendo às suas orações, they were not offended with the Lord. eles não estavam ofendidos com o Senhor. So often, brothers and sisters, as we're praying for something, Tão frequentemente, irmãos e irmãs, quando estamos orando por algo and it appears that God is not answering our e prayers, que aparenta que Deus não está respondendo às nossas orações, do we get upset with the Lord? será que nós ficamos chateados com o Senhor? Do we become offended with Him? Será que nós ficamos ofendidos com o Senhor? Praise God that Elizabeth and Zacharias did not become offended with the Lord, Graças a Deus porque Isabel e Zacarias não ficaram ofendidos com o but Senhor, continued to serve the Lord faithfully. mas continuaram servindo ao Senhor fielmente. And this is a big lesson that we have to learn. E essa é uma grande lição que nós devemos aprender, That faithfulness does not exempt us from suffering. que a fidelidade não nos isenta do sofrimento, But how do we respond in the midst of the suffering? mas é como nós respondemos em meio do sofrimento. Because God saw within Elizabeth and Zachariah Porque Deus viu em Isabel e Zacarias that He could use them in a far greater way than they ever imagined. que Ele podia usá-los de uma forma mais poderosa do que eles pudessem imaginar. They had never imagined that they would have the one who would be used to prepare the way of the Lord. Eles nunca imaginariam que eles teriam como filho aquele que iria preparar o caminho do Senhor. But God saw a couple that He could entrust John the Baptist to. Mas Deus viu um casal a qual ele podia confiar, João Batista. You know, if we think that in the Old Testament there's others that it appears that God didn't answer their prayers. Vemos também no Velho Testamento que existem outros que aparentemente But Deus não respondeu suas orações, God had a much higher plan for them. mas Deus tinha um plano muito mais elevado para eles. We think of a Hannah and a Samuel. Quando nós pensamos em Ana e Samuel, We think of a Sarah and an Isaac. pensamos em Sara e Isaac. The Lord was able to entrust to a Hannah, entrust to a Sarah, something far greater than they ever imagined. O Senhor foi capaz de confiar a Ana, confiar a Sara, algo muito maior do que elas pudessem imaginar. But along with that came the suffering of being misunderstood. Mas junto com isso veio também o sofrimento de serem incompreendidos. And brothers and sisters, the Lord has entrusted something to us in this day. Irmãos e irmãs, o Senhor tem confiado algo a nós esses dias. He has entrusted with us that testimony of Ele Jesus. tem nos confiado esse testemunho de Jesus. He has called us apart unto Himself. Ele tem nos chamado à parte para si mesmo. He's called us to be a people that show forth the life of Christ in this hour. Ele tem nos chamado para sermos um povo que expresse a vida de Cristo nesses momentos. He's called us to be those people that will hasten His return. Ele tem nos chamado para sermos aqueles que estarão apressando a sua vinda. And if by the grace of God we can have that willingness to be misunderstood, E se pela graça de Deus estivermos dispostos a mesmo sermos incompreendidos, a willingness of not becoming offended with the way it appears the Lord is working, estamos dispostos a não ficarmos ofendidos pela maneira como o Senhor está trabalhando, by His grace we can continue serving Him mas que pela sua graça podemos continuar servindo a Ele and hasten that return. e apressarmos a sua vinda. One of the precious things too about Zacharias, Uma outra coisa preciosa também sobre Zacarias. most of the story here is we see a lot about Elizabeth. In the story we see a lot about Elizabeth. Nessa história nós vemos falando muito sobre Isabel, But we also see some of Zacharias. mas também vemos algo sobre Zacarias. We know that Zacharias was chosen to go and serve within the temple. Nós sabemos que Zacarias foi escolhido para estar servindo ali diante do templo. And as he was in the temple serving,
E quando ele estava ali dentro do templo servindo, the angel of the Lord appeared to him. o anjo do Senhor apareceu a ele. And Zacharias questions him. E então Zacarias faz uma pergunta para o anjo. How can we have a child? We're so old. Como é que nós podemos ter um filho? Nós somos tão velhos. And we know the angel told Zacharias that he wouldn't speak until the child was born. E nós sabemos que o anjo disse a Zacarias que ele não mais falaria até que o filho nascesse. But to me, one of the precious testimonies of Zacharias Mas para mim um dos testemunhos preciosos de Zacarias is if you look in Luke chapter 1 verse 23. é que se você olhar em Lucas capítulo 1 versículo 23, We know that the priest served for a set period of time. nós sabemos que o sacerdote servia por um determinado período de tempo. And so Zacharias had this experience. Então Zacarias teve essa experiência, But what did he do? mas o que ele fez? He continued serving right where he was called to serve. Ele continuou a servir ali onde ele foi chamado para servir. And then after that period of service was ended, E então depois que aquele período de serviço acabou, then he returned home. aí ele voltou para casa. He didn't elevate himself. Ele não se engrandeceu, se elevou. Elizabeth and Zacharias didn't all of a sudden think that they were great because God had spoken to them. Ele não pensou de repente que ele e Isabel fossem grandes porque Deus havia falado com eles. But they continued to be faithful day by day right where God had called them. Mas eles continuaram sendo fiéis dia após dia, bem ali onde o Senhor havia designado At eles. times the Lord can touch our life. Tem vezes que o Senhor pode tocar nas nossas vidas. And we can think that all of a sudden we become special. E nós podemos às vezes pensar de repente que somos especiais. And we become exempt from service within the house of E God. às vezes até mesmo podemos achar que estamos isentos de servir dentro da casa de Deus. Zacharias gives us a beautiful picture. Mas Zacarias nos dá um quadro maravilhoso. We're thankful for every special blessing and touch that the Lord gives Nós us. somos gratos por cada bênção e toque especial que o Senhor nos dá na But nossa vida. every special blessing and touch is simply that we can serve the Lord and serve our brethren in a fuller and a greater way. Mas cada bênção e toque especial que o Senhor nos dá é para que nós possamos estar servindo ao Senhor e aos irmãos de uma forma melhor ainda. May we learn the lessons from Elizabeth and Zachariah Que possamos aprender as lições de Isabel e Zacarias. and be those that hasten the coming of the Lord. E sermos aqueles que apressam a vinda do Senhor. Let's also look at Mary's life. Vamos também olhar para a vida de Maria. Now we'll just read a few verses to introduce us to Mary. E novamente nós vamos ler aqui alguns versículos para nos introduzir a Maria. If we look at Luke chapter 1 verse 26. Se nós olharmos em Lucas capítulo 1, versículo 26. It says, Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee named Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the descendants of David. And the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, Hail, favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at this statement and kept pondering what kind of salutation this might be. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Now Mary at this time was a young virgin. Maria nessa época ela era uma virgem jovem. And tradition tells us that she was probably about 14 or 15 years of age. E segundo tradição secular, nós sabemos que ela provavelmente deveria ter entre 14 e 15 anos de idade. They got married a lot earlier back then. E lá naquela época eles se casavam muito mais cedo. But the Lord was looking for a vessel. Mas novamente aqui o Senhor estava procurando por um vaso. And the Lord was out as he saw Mary. E o Senhor, quando viu Maria, He knew Mary ele conhecia Maria, because Mary knew him. porque Maria conhecia ele. Mary has this relationship with the Lord Maria tinha esse relacionamento com o Senhor, that, as we see in her wonderful song, que à medida que vemos na sua canção maravilhosa, in verses 46 to 55, a partir do versículo 46 até 55, all of this that comes forth from her heart are scriptures from the Old Testament, from the Psalms, pouring forth worship to Him. todas as palavras são palavras
que saem do seu coração, que são palavras do Velho Testamento, que saem como louvor ao Senhor. And again, Mary was being faithful right where she was, right in her home. E Maria estava sendo fiel bem onde ela estava, ali no seu lar. Not caught up by the fashion and the pressure of this world. Ela não foi pega pela pressão e pela ação deste mundo. So many pressures try to pull us away. Tantas pressões tentam nos tirar But do Mary caminho. had this holy life separated unto the Lord. Mas Maria tinha essa vida santa que era separada ao Senhor. And then the angel came in and appeared to her. E então veio o anjo e apareceu a ela. And a marvelous testimony says, "Hail, favored one, the Lord is with you." O testemunho maravilhoso dizia: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Angel didn't worship Mary, didn't pray to Mary. O anjo não adorou Maria. He simply addressed Mary. Ele apenas se dirigiu a Maria. And what was her response? E qual foi a sua resposta? She was troubled. Ela estava It's perturbada. interesting as you look through these chapters 1 and 2. É interessante quando você olha para esses capítulos 1 e 2 de Lucas. There's a little phrase the angel's always using. Existe uma pequena frase que os anjos sempre usam. He says, "Don't be afraid." Diz assim: não temas. He shows himself to Zacharias. Ele se mostra a Zacarias. Don't be afraid. Não temas. Mary, he shows himself to Mary. Ele se mostra a Maria. Don't be afraid. Não temas. And he shows himself to the shepherds. Ele se mostra ali aos pastores. Don't be afraid. Não temam. You know, the Lord knows us. O Senhor nos conhece. He knows that our response is, if we see an angel standing in front of us, what are we going to do? Ele conhece a nossa resposta. Se vemos um anjo na nossa frente, o que é que nós vamos fazer? He doesn't throw them out because they're afraid or fearful. Ele não lança eles fora porque eles estão com medo, temerosos. He's the Father of mercies, the God of all comfort. He says, "Don't be afraid. Ele é o Pai da misericórdia, Ele é o Deus de todo conforto. Ele diz: não temam, I'm here for you." eu estou aqui para você. And as he calms Mary down, E à medida que Ele chama Maria, Mary can't understand why she would be chosen. Maria não consegue entender porque ela foi escolhida. How could the Lord use me in this way to have his son? Como é que o Senhor pode usar a mim dessa forma para ter o seu filho? The Lord could use Mary in this way because the Lord looks at the heart, not the outward. O Senhor podia usar Maria dessa forma porque o Senhor vê o coração, não o exterior. Why did the Lord choose David? Por que foi que o Senhor escolheu Davi? He saw David's heart. Porque Ele viu o coração de Davi. The Lord saw the heart of Mary. O Senhor viu o coração de Maria. And brothers and sisters, in the days that we're living in, the Lord is looking for hearts that will simply be available to Him to do His will. E irmãos e irmãs, nos dias que estamos vivendo, o Senhor está procurando corações que simplesmente vão estar disponíveis para fazer a sua vontade. Outwardly, Mary looked very simple. Por fora, Maria parecia muito simples, But inwardly, she had a heart of nobility. mas interiormente ela tinha aquele coração nobre. And the King of Kings and Lord of Lords could be brought into this earth through her. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pôde ser trazido para a terra através dela. It's interesting if you compare Mary's conversation with the angel to that of Zacharias. É interessante se você comparar a conversa que Maria teve com o anjo com aquela que Zacarias teve. Zacharias said, How can Elizabeth and I have a child? We're so old. Zacarias diz: como é que Isabel e eu podemos ter um filho? Nós somos muito velhos. Mary says, How can I have a child? I'm so young and I'm a virgin. Maria diz: como é que eu posso ter um filho? Eu sou tão nova, eu sou virgem. The questions look very similar. As perguntas parecem muito similares. But we see Zacharias becoming disciplined. Mas nós vemos que Zacarias foi disciplinado. Again, the Lord is looking at the heart. De novo, o Senhor está olhando para o coração. Zacharias was a question of unbelief. Zacarias fez uma pergunta em que mostrou sua incredulidade. Mary was a real honest question. How can this be? E Maria também fez uma pergunta honesta: como é que isso pode ser? The Lord never despises our questions. Mas o Senhor nunca nos despreza pelas nossas perguntas. He doesn't like our questioning Him. Ele não gosta que nós questionemos a Ele, Questioning His ways.
questionamos os seus caminhos, But when we have those questions that we don't understand, mas quando temos algumas questões que nós não compreendemos, He's a loving Father that we can go to, and He will share His heart with us. Ele é um Pai amoroso a quem nós podemos nos achegar e Ele vai compartilhar do seu coração conosco. And after the angel has come in and comforted and encouraged Mary, E depois então que o anjo veio e confortou e encorajou Maria, we see Mary's precious response. nós vemos a resposta preciosa de Maria. If we look down in verse 38, Se olharmos no versículo 38, this is a beautiful response not only for a young girl but for one of any age. aqui está uma resposta linda, não apenas para uma jovem, mas para uma pessoa de qualquer idade. In verse 38, Mary says, "Behold the bondslave of the Lord, be it done to me according to your word." No versículo 38 Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Yielding herself to Him, Ela se entregou a Ele, willing to undergo whatever. She didn't know what was ahead of her. disposta a esperar qualquer coisa. Ela não sabia o que estava à frente dela, But she knew the Lord. mas ela conhecia o Senhor. And she said, "Be it done to me according to your word." E ela disse: seja feita segundo a tua obra. She was willing to give up everything for the Lord. Ela estava disposta a entregar tudo As para we o Senhor, said, pelo Senhor. she didn't know what was ahead of her, E ela não sabia o que esperava ela, but she knew who was ahead of her. mas ela sabia quem estava à sua frente. And she gave herself as a free will offering to the Lord. E ela se apresentou como um sacrifício de livre vontade ao Senhor. De espontânea vontade. This is the heart of one who hastens the coming of the Lord. Este é o coração de alguém que apressa a vinda do Senhor. Do we have that heart of saying, "Lord, be it done to me according to thy E word"? possamos ter esse coração e dizendo: Senhor, seja feito de acordo com a tua vontade. When Mary said that, Quando Maria disse isso, she knew that based upon the Jewish law, this could cost her her life. ela sabia que baseado naquela lei judaica isso poderia custar a sua vida. Because when a young unwed girl was found to be pregnant, she was to be stoned to death. Porque quando uma jovem como essa que não era casada fosse encontrada grávida, ela seria apedrejada até a morte. She knew it could cost her her relationship with Joseph. Ela sabia que isso podia custar o seu relacionamento com José. Here was one that she was engaged to, Esse era aquele com quem ela estava desposada. and she was willing to give that up for the Lord. E ela estava disposta a até mesmo entregar isso pelo Senhor. She didn't consider the shame, the reproach, anything that she would have to go through as too much. Ela não considerou a vergonha que ela teria que passar como sendo algo demasiado. Mary, again, she also lived a life of being misunderstood. Mas Maria, novamente, ela também viveu essa vida de ser incompreendida. Because do you remember in John chapter 8 how when they were accusing our Lord, Porque você se lembra em João capítulo 8, quando estavam acusando o nosso Senhor, He was accused of being born in fornication. ele foi acusado de ser nascido em fornicação. This was something that Mary had to endure. Isso é algo que Maria teve que suportar. But she said, "Lord, be it done to me according to your word." Mas ela disse: Senhor, seja feito conforme a tua palavra. Brothers and sisters, when we're faced with things, Meus irmãos, quando somos deparados com coisas, whose life do we love? de quem é a vida que nós amamos? Do we love our own Será life? que nós amamos a nossa própria vida? Do we love our own reputation? Será que nós amamos a nossa própria reputação? Do we preserve our own image? Será que nós procuramos preservar a nossa própria imagem? Or are we those that are offering ourselves as that free will offering to Him? Be it done to me according to your word. Ou será que somos aqueles que nos oferecemos de livre vontade para que se cumpra em mim aquilo que está na tua palavra? This hastens the coming of the Lord. Isso apressa a vinda do Senhor. There's another wonderful characteristic about Mary. Existe uma outra característica maravilhosa acerca de Maria. If we look back in verse 29, Se olharmos lá para trás no versículo 29, she didn't understand everything that the angel had said to her. ela não havia entendido tudo que o anjo tinha falado a ela, But there's this wonderful little phrase. mas existe uma pequena frase maravilhosa. She says she kept pondering what kind of statement this might be.
diz que pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. And several times in these chapters, E diversas vezes nesses capítulos, this phrase is used of Mary. esta frase é usada referindo-se a Maria. Things were said to her and she didn't understand them, Coisas eram ditas para ela e ela não as entendia, but she kept them in her heart. mas ela conservou aquilo no seu She coração. treasured them in her heart, Ela entesourou aquilo no seu coração, knowing that the Lord in His timing would give her light and understanding. sabendo que o Senhor, a seu tempo, iria dar a ela entendimento daquilo. Brothers and sisters, as we go through this life, often the Lord will speak things to us. Irmãos e irmãs, à medida que caminhamos nessa vida, frequentemente o Senhor vai falar conosco. Often we will hear things, Nós vamos frequentemente ouvir coisas, and we might not understand them. mas muitas vezes nós não vamos entender. But what do we do with them? Mas o que é que nós fazemos com isso? Do we just say, I don't understand that? That's for someone more spiritual? Será que nós dizemos, eu não entendo isso, isso é para alguém mais espiritual? Or do we treasure it in our heart? Ou será que nós entesouramos aquilo no nosso Do we coração? hold it there? Será que nós seguramos aquilo ali? And then allow the Holy Spirit in His wonderful timing to make it life unto us? E então deixar que o Espírito Santo, no seu tempo correto, faça com que isso seja vida em nós. And really see the reality of it. E realmente vemos a realidade disso. Oh, it's so precious how we have such a wonderful God who is still speaking today. É tão precioso como nós temos um Senhor, um Deus maravilhoso que ainda está falando hoje. And while He's speaking today, we want to take His word in E à medida que Ele está falando hoje, nós queremos tomar a sua palavra and treasure it within our hearts, even though we might not understand e it. entesourá-las nos nossos corações, mesmo que nós não entendamos. And then at that time, allow the Holy Spirit to make it very real unto us. E no momento correto, permitir que o Espírito Santo torne aquilo muito real para nós. This is one who hastens the coming of the Lord. Esse é aquele que apressa a vinda do Senhor. Now let's look back at Joseph for a minute. Vamos olhar de volta aqui para José, por um Now, to momento. see Joseph, we're going to have to go back into Matthew. Bom, para vermos aqui sobre José, vamos voltar para Mateus. We'll look at Matthew chapter 1. Vamos olhar em Mateus capítulo 1. If we look at Matthew chapter 1, verse 19. Se olharmos em Mateus capítulo 1, versículo 19. This is a summary of Matthew's life. Aqui está um resumo da vida de Mateus. I'm sorry, yeah, Joseph's life. Yeah. Está um resumo da vida de José aqui. And it says, and Joseph, in Matthew 1:19, and Joseph her husband, being a righteous man, not wanting to disgrace her, desired to put her away secretly. Diz aqui, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Now, do we ever stop and think about what what Joseph went through? Será que nós paramos também para considerar aquilo pelo qual passou José? Now, here we know that Joseph and Mary are engaged. E aqui nós sabemos que José e Maria estavam casados. One day, Mary goes running to Joseph. E um dia Maria então chega para José. And she has this big smile on her face. E ela tem esse grande sorriso nos seus lábios. And she goes running to this one that she is engaged to. E ela então vai correndo para esse com quem ela está noiva. And she said, Joseph, I have wonderful news. E ela diz, José, eu tenho uma notícia maravilhosa. And he says, what is it? E ele diz, o que é? She says, I'm pregnant. Ela diz, eu estou grávida. Joseph thinks. José pensa, He said, it's not mine. não é meu. Who is De quem é isso? But he loves her. Mas ele a ama. And he knows that according to the law, that she would have to die. E ele sabe que, de acordo com a lei, que ela vai ter que morrer. But being that righteous man, he didn't want to disgrace her. He said, we'll just put her away quietly. Mas sendo aquele homem justo, ele não quis desgraçar a vida dela. Ele apenas falou, então vamos deixar isso secretamente. What a heart of Eu vou compassion. deixá-la secretamente. Que coração de compaixão. But then the Lord in His great mercy, Mas então o Senhor, na sua grande misericórdia, in the verses that follow there in Matthew chapter 1, nesses versículos que seguiram ali, em Mateus capítulo 1, appears to Joseph in a dream and confirms to him and tells him what's going on. um anjo aparece a José e confirma a ele essas coisas que estariam acontecendo. And Joseph wakes up, E José então acorda, and in verse 24,
E no versículo 24, And he said, And Joseph arose from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him and took her as his wife. e diz: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. And this is a characteristic we see of Joseph. E aqui está uma característica que vemos de José: Immediate obedience. uma obediência imediata. When the Lord spoke, Quando o Senhor falou, Joseph responded. José respondeu. The Lord spoke in the dream, O Senhor falou no sonho, said to marry her. disse para que ele casasse com ela. He woke up and they got married. Ele acordou e eles se casaram. This is the characteristic of one who hastens the coming of the Lord. Essa é a característica de alguém que apressa a vinda do Senhor. Not putting things off, not delaying things. Não é postergando as coisas. But we see how within Joseph's life, when the Lord spoke to him, Mas nós vemos na vida de José, quando o Senhor falou com ele, there was this immediate obedience. houve essa obediência imediata. It's interesting if we look at the Lord compared to the enemy. É interessante quando nós comparamos o Senhor com o inimigo. They each have two different timetables. Cada um deles tem cronogramas diferentes. The Lord's timetable is today. O cronograma do Senhor é hoje. Today, if you hear my voice. Hoje, se ouvirem a minha voz. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. Serve me today. Sirvam-me hoje. Here is Joseph responding in that way of responding today, immediately. E aqui está José respondendo dessa forma, hoje, imediatamente. But what's the timetable of the enemy? Mas como é que é o cronograma do inimigo? It's tomorrow. É amanhã. Serve the Lord tomorrow. Sirva o Senhor amanhã. The enemy doesn't have any problem with you promising to serve the Lord tomorrow. O inimigo não tem nenhum problema se você prometer que vai servir ao Senhor amanhã. He doesn't have any problem with you listening to the word of God tomorrow. Ele não tem problema nenhum para ele se você vai ouvir a palavra do Senhor amanhã. He always wants you to put it off till tomorrow. Ele sempre quer que você deixe isso para depois, para amanhã. Because we know that tomorrow never comes. Porque nós sabemos que o amanhã nunca chega. It's always that when you get to tomorrow, Quando você chegar amanhã, you can put it off again. você vai fazer de novo, deixar para mais tarde. So the enemy, and this is something we need to be aware of. E isso é algo que nós temos que ter cuidado. Because often the Lord will speak something to our hearts. Porque muitas vezes o Senhor vai falar algo aos nossos corações. And He can speak through the word or through a word of E encouragement. Ele pode falar uma palavra de encorajamento. And we know it's something we should do. E nós sabemos que é algo que devemos fazer. We say, Amen, Lord, I know that's for me. Nós dizemos, amém, Senhor, eu sei que isso é para mim. And I'll do it tomorrow. Mas eu vou fazer amanhã. I want to finish doing what I'm doing. Eu quero terminar de fazer o que eu estou fazendo aqui. I want to finish having some fun here. Quero só acabar de ter um pouco de diversão aqui. And then tomorrow, E então amanhã, when I don't have anything else to do, quando então não tiver mais nada para fazer, then I'll serve you. aí então eu vou te servir. Oh, praise God. Joseph was known as a man of immediate obedience. Ó, nós louvamos a Deus que José era conhecido como um homem de obediência imediata. Yeah, look over in Matthew chapter 2. Vamos olhar em Mateus capítulo 2. Again, the Lord speaks to Joseph in a dream De novo o Senhor fala com José num sonho and tells him to flee to Egypt. e fala para ele para fugir para o Egito. And we see in verse 14 E então nós vemos no versículo 14 that it says, he arose, took the child and his mother by night and departed to Egypt. diz que, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. They hear the word of the Lord and they respond and flee to Egypt. Ele ouviu a palavra do Senhor e ele respondeu e fugiu imediatamente para o Egito. And then later on in verse 21, E então, mais para frente, no versículo 21, they're in Egypt. eles estavam no Egito. The Lord appears to Joseph again in a dream O Senhor aparece para José de novo num sonho and says, you can return to Israel. e diz, você pode retornar para Israel. And in verse 21 it says, and he arose and took the child and his mother and they came back to the land of E no Israel. versículo 21 fala, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. This is, as we see within the life of Joseph, a heart of immediate obedience. Nós vemos então na vida de José um coração de obediência imediata. This is the heart of one who hastens the coming of the Esse é Lord. o coração de alguém que apressa a vinda do Senhor. I know many of you know our brother, you've heard of our brother named Lance Lambert. Muitos de vocês eu sei que já ouviram falar do irmão Lance Lambert. And he comes from a Jewish heritage. E ele vem de uma descendência de uma de uma descendência judaica. And many
of his family were killed during the Holocaust of World War II. E muitos da sua família foram mortos durante aquele holocausto na Segunda Guerra Mundial. And he has many testimonies E ele tem muitos testemunhos on this very principle of immediate obedience. sobre esse princípio de obediência imediata. There's a testimony of one mother. Existe ali o testemunho de uma mãe. One day the Lord spoke to her heart Um dia o Senhor falou ao coração dessa mãe. and said, "Go to the school and pick up your child Ele disse: vá até a escola e pegue o seu filho and get on the train and leave." e tome o trem e vá embora. She didn't know why, Ela não sabia por quê, but she obeyed. mas ela obedeceu. And within the next day, the German army came into their town. E no dia seguinte veio o exército alemão e invadiu aquela cidade. Testimony after testimony of ones who had an ear to hear the voice of God. Testemunhos daqueles que tiveram o ouvido de ouvir, para ouvir a voz de Deus. And then they had a heart to obey Him. E então tiveram aquele coração de obedecê-lo. Now we might not face those extreme conditions today, Pode ser que nós não enfrentemos condições extremas como essas hoje, but we need to be aware mas nós temos que estar cientes that evil days are ahead of us. que os dias malignos estão para vir. And there is a spirit within this world that hates Christians. Existe um espírito neste mundo que odeia os cristãos. And we need to use the time that we have today to strengthen our relationship with the E Lord. nós temos que usar o tempo que nós temos hoje para fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. Getting our ears trained to hear the Lord. Temos os nossos ouvidos treinados para ouvir o Senhor. He trains us in this way by being faithful in the small daily things that we go through. Ele nos treina dessa maneira, sendo fiéis nas pequenas coisas que Ele coloca na nossa vida cotidiana. Thank the Lord, Joseph was a faithful one. Graças a Deus que José era aquele fiel. Now let's go back over to Luke. Agora vamos retornar então para Lucas. And as we go to Luke, we see there's an interesting and beautiful picture here in chapter 2. Então, quando nós retornamos para Lucas, vemos que tem um quadro muito interessante aqui no capítulo 2. We see in Luke chapter 2 this beautiful picture and the story of the shepherds out in the field. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 2 esse lindo quadro desses pastores ali no campo. As we will look at Luke chapter 2 verses 15 to 20. Vamos olhar Lucas capítulo 2, versículos 15 a 20. Now right before these verses, Logo antes desses versículos, these shepherds were out in the field, aqueles pastores estavam ali no campo and the angel of the Lord appears before them. e o anjo do Senhor apareceu diante deles. Again he says, "Don't be afraid. De novo ele disse: não temais. I bring you good news, glad tidings." Eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria. And then the heavens open up, Então os céus se abriram and there's a great multitude of heavenly hosts singing glory to God in the highest. e apareceu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. I mean, a marvelous show of what these shepherds were able to see that night. Foi um show maravilhoso que esses pastores puderam ver naquela noite. And then we see their response E então nós vemos a resposta deles. in Luke chapter 2 verse 15. Em Lucas capítulo 2, versículo 15. And it came about when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds began saying to one another, "Let us go straight to Bethlehem then, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they came in haste, found their way to Mary and Joseph, and the baby as he lay in a manger. And when they had seen this, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it wondered at the things which were told them by the shepherds. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. The shepherds went back, glorifying, praising God for all that they'd heard and seen, just as had been told them. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Now many people believe, and we're told from tradition, that these shepherds were temple shepherds.
Muitas pessoas acreditam e nos é dito pela tradição que esses pastores eram pastores do templo. Shepherds for the temple. Eram pastores para o templo. They were there taking care of the flocks that would be sacrificed at the temple. Eles estavam ali cuidando daqueles rebanhos que seriam sacrificados no templo. Caring for those lambs of God. Cuidando daqueles cordeiros de Deus. And to them, the true Lamb of God was revealed. E para eles o verdadeiro cordeiro de Deus foi revelado. And how as we spoke of the glory of the Lord earlier. E como nós falamos sobre a glória do Senhor antes, The glory wasn't there in the temple, a glória não estava ali no templo, but in these shepherds. mas nesses pastores. They were able to behold the glory of the Lord in the fields. Eles foram capazes de estar diante da glória do Senhor naquele campo. Again, as we look at these shepherds, de novo, à medida que olhamos para esses pastores, we see that they went right away to see what they had been told. Nós vemos que eles foram imediatamente para ver aquilo que lhes tinha sido dito. And as they go in and they share these things with Mary, e à medida que eles vão e compartilham essas coisas com Maria, again, Mary didn't understand all this, but she was treasuring it in her heart. Novamente, Maria não entendia essas coisas, mas ela entesourava no seu coração. And as everywhere these shepherds went, e então todos os lugares para onde esses pastores iam, they were declaring the gospel. Eles estavam anunciando o evangelho. They were declaring the good news that they had heard and that they had seen. Eles estavam anunciando as boas novas que eles tinham ouvido e que eles tinham visto. Whoever would listen to them, they were testifying. Quem quer que os escutasse, eles estavam testificando sobre aquilo. Nós podemos dizer de umas maneiras que esses pastores eram o primeiro grupo evangelista. Eles foram aqueles primeiros que saíram declarando as boas novas. E essa é uma característica importante daquele que apressa a vinda do Senhor. Ones who have a heart for the gospel. Aqueles que têm um coração para o evangelho. The closer we see the day of the Lord coming. Quanto mais nós vemos que o dia do Senhor está próximo. Yes, we as the people of God desire that we would be made ready. Sim, nós como povo de Deus queremos que estejamos prontos. But we also have an increased burden that none would perish. Mas também temos um encargo que cresce em nós para que nenhum se perca. And that there would be a great work of bringing more and more into the family of God. E que haverá um grande trabalho para trazer mais e mais para a família de Deus. And the glory of God being seen throughout this earth. E a glória de Deus sendo vista por toda a terra. Would the Lord give us that heart for the lost? Que o Senhor nos dê esse coração para os perdidos. In these days. Que nesses dias. There are many false gods in this world. Há muitos deuses falsos nesse mundo. Many things trying to get us to put our hope and security in that. Muitas coisas que tentam fazer com que coloquemos as nossas esperanças, nossa segurança nessas coisas. We were even sharing a little bit last night about this within Brazil. Nós até estávamos compartilhando ontem à noite sobre isso aqui no Brasil. There are many things that can try to distract us from following the Lord and His heart. Existem muitas coisas que tentam nos distrair de seguir ao Senhor e o seu coração. The world can present great hopes for us. O mundo pode colocar grandes esperanças para nós. Oh, we have the World Cup coming here. Nós temos a Copa do Mundo que está para vir. We have the Olympics coming. Tem os Jogos Olímpicos. Are we putting our hopes in that? Será que nós estamos colocando nossas esperanças nessas coisas? But I do hope that Brazil wins the World Cup. Eu realmente espero que o Brasil vença a Copa do Mundo. Let me just pause for a moment and I'll tell you a story. Deixa eu só fazer uma pausa aqui um momento, eu vou contar uma história. I get in trouble in the United States. Eu tive problemas lá nos Estados Unidos. Because when in football, the United States is playing Brazil. Porque no futebol os Estados Unidos estavam jogando contra o Brasil. Like in the Confederation Cup. Como recentemente na Copa das Confederações. I'm cheering for Brazil. E eu estava torcendo pelo Brasil.
And everybody else is for United States. Todos os outros ali estavam torcendo para os Estados Unidos. You introduced me to football, Vocês me apresentaram futebol. so I always cheer for Brazil. Então vou sempre torcer pelo Brasil. Stella will tell you I have a Brazilian flag. Stella vai te dizer que eu tenho uma bandeira do Brasil. So it's much more exciting to cheer for Brazil than United States in football. Com certeza é muito melhor torcer pelo Brasil do que pelos Estados Unidos no futebol. But what we see is that there's so many things out there that are trying to draw our hearts from the Lord. Mas nós vemos que existem tantas coisas aí fora que tentam desviar os nossos corações do Senhor. And that's one of the things that's so encouraging to me as I look at the last two people within this book. Isso é uma das coisas que mais me encorajam à medida que eu olho para as últimas duas pessoas nesse livro. Two dear ones, a Simeon and an Anna. Dois queridos, aqueles Simeão e Ana. They had both lived long lives, Os dois tinham vivido vidas longas, but they both knew within their heart there was nothing in this world that would satisfy them. mas os dois sabiam nos seus corações que não existia nada no mundo que pudesse satisfazê-los. They were living for one thing. Eles estavam vivendo por uma coisa apenas. They weren't living for themselves. Eles não estavam vivendo para si mesmos, They were living for what's referred to as the consolation of and the redemption of Jerusalem. mas eles estavam vivendo para aquilo que é chamado de consolação e restauração de Israel. If we look in chapter 2, verse 25, Se nós olharmos para o capítulo 2, versículo 25, we see this dear one, Simeon. nós vemos esse homem chamado Simeão. Now this is in the temple in Jerusalem. Isso aqui é no templo em Jerusalém. Now Mary and Joseph had gone to the temple, Maria e José haviam ido para o templo, just as many as all the new parents would go and present their firstborn child. assim como qualquer quaisquer pais iriam para apresentar seus recém-nascidos filhos. Mary and Joseph went to the temple. Maria e José foram para o templo. In verse 25, No versículo 25, it says, "And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him." versículo 25 diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Now, if we can picture this temple at that time, Se nós podemos olhar para o templo naquela época, there were many couples coming in with their babies. haviam muitos casais que chegavam com seus bebês. Simeon, as he was there praying for the Lord's purpose and heart, Simeão ele estava ali orando para a propósito e pelo coração de Deus, he would see many young couples. e ele via ali vários jovens casais. But then this one couple came in, Mas então veio esse casal especial, and when he looked at this child, e quando ele viu aquela criança, he knew that was the Messiah. ele sabia que aquele era o Messias. How did he know? Como é que ele sabia? The little baby, all the little babies, all little babies look alike. Todos os bebês pequenos nós sabemos que são muito parecidos. I'll get in trouble with that statement. Eu sei que eu vou me meter em confusão falando isso aqui. But just for today, we'll say all babies look Mas só alike. por hoje vamos dizer que todos os bebês são parecidos uns com os outros. But so how does Simeon recognize this little baby as the Messiah? Mas como é que Simeão reconheceu esse pequeno bebê como sendo o Messias? Simeon had a hidden life with the Lord. Simeão tinha aquela vida escondida com o Senhor. Simeon knew the Lord's life. Simeão conhecia a vida do Senhor. He knew the Lord's heart. Ele conhecia o coração do Senhor. And when he saw that child, E quando ele viu aquela criança, he knew that life. ele conhecia aquela vida. He didn't judge by the outward, Ele não julgou pelo exterior, but there was a life within that child that Simeon knew. mas havia uma vida naquela criança que Simeão conhecia. And brothers and sisters, in the day we're living in, E irmãos e irmãs, nos dias em que nós estamos vivendo, there can be many things going on outwardly, podem existir várias coisas acontecendo externamente. even within the name of our Lord. Mesmo com respeito ao nome do nosso Senhor. Within this temple, there was a lot going on in the name of God. Dentro desse templo havia muitas coisas acontecendo em nome do Senhor. But when the Messiah came in, no one else recognized it. Mas quando o Messias veio, ninguém mais reconheceu. These were so occupied with their outward service
Eles estavam tão ocupados com os seus serviços externos, exteriores, they didn't recognize the life of Christ. que eles não reconheceram a vida de Cristo. And brothers and sisters, in the day we're living in, we need to really learn and have this life with the Lord that will know His voice. Irmãos e irmãs, nos dias que nós estamos vivendo, devemos conhecer essa vida, que devemos conhecer essa voz do Learning Senhor. His life, Conhecer a sua vida, knowing His word. conhecer a sua palavra. The wonderful thing about our Lord A coisa maravilhosa acerca do nosso Senhor is He is totally consistent. é que Ele é totalmente consistente. We have many prophecies today. Nós temos muitas profecias hoje em dia. Does it line up with the Word of God? Será que elas estão alinhadas com a palavra de Deus? We have many words shared today. Nós temos muitas palavras que são compartilhadas hoje em dia. Does it line up with the Word of God? Será que estão alinhadas com a palavra de Deus? Many people say the Holy Spirit says this, the Holy Spirit says Muitas that. pessoas dizem, o Espírito Santo disse isso, o Espírito Santo disse aquilo. Does it line up with the Word of God? Mas será que está alinhado com a palavra de Deus? How in this day and time that we're living in, Nesse dia e nessa hora que estamos vivendo, we need to be aware of the many counterfeits that will come upon us. devemos estar atentos para as várias falsificações que virão. But we need to recognize and to know that life. Mas nós temos que reconhecer e conhecer aquela vida. And praise God, brothers and sisters, it's still called today. E graças a Deus, irmãos e irmãs, que ainda é... Still what? It is still called today. Que ainda é chamado... Still cold? Today. Cold. Que ele ainda chama hoje. And we have an opportunity to learn of that life. Nós temos essa oportunidade de aprendermos dessa vida. And finally we come to dear Anna. E finalmente nós vamos para a querida Ana. And if we look at the end of the chapter here in verse 36. Então se olharmos no final do capítulo aqui, no versículo 36. Again, Anna was a dear one serving in the temple. De novo, Ana era uma pessoa querida que estava servindo no templo. It says in verse 36, and there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. And she was advanced in years, having lived with a husband 7 years after her marriage, and then as a widow at the age of 84. And she never left the temple, serving night and day with fastings and prayers. And at that very moment she came up and began giving thanks to God, continued to speak to Him, and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. We are so thankful for this dear Anna, Nós somos tão gratos por essa querida Ana, who was there serving continually within the temple. que estava ali servindo continuamente no templo. Within Anna, we see one who has a life of devotion, Em Ana nós vemos aquela que tinha uma vida de devoção. and also one who had undistracted service. E aquela também que tinha um serviço sem distrações. As she was serving there, standing for God's heart and purpose, À medida que ela estava servindo ali, pelo propósito de Deus, pelo coração de she Deus, wasn't distracted by all of the activity going on around her, ela não se deixava distrair por toda a atividade que acontecia ao seu redor. but she was faithful to what God had called her to do. Mas ela era fiel àquilo que Deus havia chamado para ela fazer. So often we can find ourselves distracted by what others are doing. Quão frequentemente nós podemos nos encontrar distraídos pelo que os outros estão fazendo. We can get distracted by the condition of Christianity today. Nós podemos nos distrair com a condição do cristianismo hoje em dia. You can get distracted by the religious system and say, what's the use? Você se distrai com o sistema religioso e diz, para que tudo isso? But God has made a precious promise to us. Mas Deus fez uma promessa preciosa para nós. He has made that promise that I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ele fez aquela promessa que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Some would say the church is in ruin. E alguns vão dizer que a igreja está em ruínas. If you look outwardly, what's the hope? Se você olhar externamente, qual que é a esperança?
Brothers and sisters, our hope is in God. Mas, irmãos e irmãs, nossa esperança é no Senhor. And He has promised that He will do it, E Ele prometeu que vai fazer. and He will. E Ele vai. He has started a great work. Ele já começou uma grande obra. And in His timing, He will complete that great work. E dentro do seu tempo, Ele vai cumprir esta grande There's obra. so much pressure in this day to try to keep brethren from gathering together. Há tanta pressão nesses dias de tentar impedir que os irmãos se reúnam. They say the church is in ruin, it's no use to gather. Eles dizem que a igreja está em ruínas, não adianta se reunir. Praise God for an Anna and a Simeon. Graças a Deus pela Ana e por Simeão. Even though there was much outward ruin within this temple, Mesmo que havia tanta ruína exterior nesse templo, they did not allow the hypocrisy of others to distract them in their service to the Lord. eles não permitiram que a hipocrisia dos outros os distraísse do propósito de servir ao Senhor. But they were faithful with what God had called them Eles to. estavam fiéis com aquilo que o Senhor tinha havido chamado para And eles fazerem. we are called in that same spirit of faithfulness in this hour. E nós somos chamados nesse mesmo espírito de fidelidade nessa hora. Now when we're introduced to Anna here, she's very old. E quando somos apresentados a Ana aqui, ela é muito idosa. And sometimes we can say, well, she was an older one. She didn't have anything else to do. She could be devoted to the Lord. E às vezes podemos dizer, mas ela já era idosa, não tinha mais nada para fazer também da vida, ela podia se devotar ao Senhor. But how long had she been doing this? Mas há quanto tempo ela já vinha fazendo When did isso? she start this? Quando é que ela começou It's com when she isso? was a young widow. Era quando ela ainda era uma jovem viúva. As a young widow, Como uma jovem viúva, she denied herself. ela negou a si mesma. Even those natural desires to get remarried. Mesmo aqueles desejos naturais de casar novamente, Denying herself of that. ela negou tudo isso. And serving the Lord in His temple. E serviu ao Senhor no seu templo, Crying out for the consolation of Israel. clamando pela consolação de Israel, Standing for the Lord. estando de pé pelo Senhor Making the Lord the priority of her life. e fazendo com que o Senhor fosse a prioridade da sua vida. Now, as we look at Anna, À medida que nós olhamos para Ana, we can find ourselves so encouraged nós podemos ser tão encorajados, because we know how people are. porque nós sabemos como são as pessoas. She was in this temple day and night Ela estava naquele templo noite, dia e noite, as a nobody. como uma Zé Ninguém, uma pessoa ninguém. wonder what the priests were saying of her. Mas nós imaginamos o que o sacerdote deveria falar dela. Here were all these religious leaders, Aqui estavam todos aqueles líderes religiosos, and they thought they were doing God's great service. e eles achavam que eles estavam fazendo a grande obra de Deus. They would probably look down upon Anna. Eles deviam olhar ali para baixo, ali para Ana. Oh, there's that old lady again. Lá está aquela velha senhora de novo. Always here praying and Está fasting. sempre ali jejuando e orando. All she cares about is God's heart and purpose. Tudo que ela se importa é com o propósito e o coração de Deus. But look at me. Mas olha para mim. I'm serving God. I'm doing this sacrifice here and there. Eu estou servindo a Deus. Eu estou fazendo um sacrifício aqui e ali. But so, praise God that brothers and sisters, Anna did not allow them to distract her from her Mas service. graças a Deus, irmãos e irmãs, que Ana não deixou que eles a distraíssem do seu In serviço. spite of all that hypocrisy, she continued to serve the Lord Apesar de toda aquela hipocrisia, ela ainda continuou a servir o Senhor. because she knew her labor was not in vain. Porque ela sabia que o seu trabalho não era em vão. And brothers and sisters, we too can be steadfast in these days as we serve the Lord. Irmãos e irmãs, nós também podemos We can continue steadfast. nós podemos continuar firmes à medida que servimos ao Senhor, Knowing that our labor is not in vain. sabendo que o nosso trabalho não é em vão. And one final thing about Anna. E uma coisa final aqui sobre Ana. Within Anna, we see one who had a spirit of enduring service without any outward encouragement. Aqui em Ana vemos aquele espírito de serviço perseverante, mesmo sem ter nenhum encorajamento externo.
She was, as we said, she was probably ridiculed by the priests, Nós dizemos que provavelmente ela foi ridicularizada pelos sacerdotes, not receiving much encouragement from different ones. sem receber muito encorajamento de outras pessoas, But she did not allow the lack of outward encouragement to hinder her service. mas ela não fez com que isso impedisse que ela servisse. And brothers and sisters, as we're serving together, E irmãos e irmãs, à medida que estamos servindo juntos, is our service dependent upon the approval of our brothers and sisters? será que nosso serviço depende da aprovação dos nossos irmãos e irmãs? When our Lord says to serve in such a way, Quando o Senhor nos diz para servir de tal e tal maneira, maybe no one appreciates what we're doing. talvez ninguém aprecie aquilo que estamos fazendo. Maybe they don't understand. Talvez eles não entendam. Maybe they're not encouraging us. Talvez eles nem estejam nos encorajando. But in spite of that, are we still faithful? Mas apesar disso, será que nós ainda somos fiéis? That spirit, as we get closer and closer to the Lord's return, À medida que nos aproximamos mais e mais da vinda do Senhor, I think we're going to need to have this strength of an Anna nós vamos precisar de ter essa força de Ana to continue on in spite of outward circumstances para continuar, apesar das circunstâncias externas and the lack of outward encouragement. e da falta de encorajamento externo. So as we've looked at these different ones within Luke 1 and 2, Então, quando olhamos para essas diferentes pessoas aqui em Lucas capítulo 1 e 2, we see the very character and nature of ones who hastened our Lord's first coming. vemos que eles têm a característica e a natureza daqueles que apressaram a primeira vinda do Senhor. And as we think and talk much about the Lord's second coming, E à medida que conversamos e falamos a respeito da segunda vinda do Senhor, we need to come back and ask ourselves the question: nós temos que voltar e perguntarmos a nós mesmos a seguinte pergunta: what type people should we be in holy conduct and godliness? que tipo de pessoa nós devemos ser em santo procedimento e conduta? In piedade? looking for and hastening the coming of the Lord. Nós queremos apressar a vinda do Senhor. Just as the very character was lived out in these ones, Assim como esse caráter foi expresso nesses aqui, He desires that that very life of Christ would be lived out in our lives. também é desejo do Senhor que a própria vida de Cristo seja expressa nas nossas vidas. That we could be those hastening His coming. Que possamos ser aqueles que apressam a sua vinda. May we give ourselves freely to the Holy Spirit, Possamos realmente nos dar livremente para o Espírito Santo, for Him to search us para que Ele nos sonde and see if there's anything within us that is hindering us from giving our lives completely to e Him. veja se há algo em nós que está nos impedindo de darmos a nossa vida completamente